iniciando mais uma aula agora de TCC para as turmas de biomedicina do P7 para a turma de radiologia. Tá? Iremos iniciar a aula agora e eu pergunto a todos se vocês concordam que haja a gravação dessa aula para posterior divulgação para vocês no meu canal do YouTube, para vocês acessarem o conhecimento, rever a aula e aqueles que perderam poder assistir o conteúdo. Vocês concordam? Sim, Concordo. professor. Eu, Davidson, concordo. Sim. Sim. Concordo. Então, vamos lá iniciar o nosso assunto, tá? Vou desativar o microfone de vocês agora para não ficar causando interferência durante a aula, mas lembrando, sempre que vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem ativar o microfone e interagir durante a aula. A aula de hoje, ela, como eu havia falado antes, ela será em bastante exemplos, tá? Então eu vou, vamos dizer assim, eu vou querer, né, mais da participação de vocês na aula de hoje, eu vou sugar, né, de vocês, para que vocês utilizem o mesmo raciocínio que vocês estão tendo aqui, com esse exemplo que eu estou trazendo, que vocês utilizem no trabalho de vocês, tá bom? Então, vamos lá, iniciando a nossa aula. Então, primeiro de tudo, para se construir, né, o método científico, a gente tem aqui, como vocês podem ver, eu coloquei como um quadradinho, né, mas é um ciclo. Aí vocês podem observar que as setas, elas não têm interrupção, né, elas dão continuidade. E aí eu pergunto para vocês, lógico que aqui ele está bem resumido, né, algumas etapas, por exemplo, que a gente falou na aula passada não estão presentes aqui, eu coloquei de uma forma resumida só para uma forma ilustrativa de vocês identificarem as etapas de uma pesquisa. E aí eu pergunto para vocês, aonde que a gente começa um trabalho científico? O que é que vocês têm a me dizer? Hein, gente? Tem que primeiro saber o que vai fazer, né? O que quer falar. Tá. O Mas tema, título. observando aqui, nestes 7 pontos, aonde que a gente começaria a nossa pesquisa? Por exemplo, a gente começa pela conclusão, Não. pela hipótese, pela teoria, coleta de dados, por onde que a Pela gente pergunta. Pergunta. Quem dá mais? Quem dá mais? Pela pergunta, Não, né? norteadora. Pela pergunta. Não. Quem dá mais? Observação, Clênia. Eu vou pela observação, professora. 2 aí falaram observação. Não cheguei a ver na hora o nome, mas... Eu vou de Cleide. É a teoria, professora. Não. Então, as 2 pessoas que falaram observação, elas acertaram, tá? Então, quando a gente vai... Para a gente iniciar uma pesquisa, a gente primeiro tem que observar. Lembram que eu falei nas aulas anteriores de que a pesquisa ela começa através de um problema? Na identificação de um problema, a gente vai poder construir o nosso trabalho. Então, dessa forma, quando a gente observa, e aí vem aquilo que a gente falou na aula passada também, que eu citei até coloquei o exemplo, né, de Adão e Eva lá, e Newton com a teoria da gravidade dele, né, que a oportunidade, né, bate na porta de todos, mas nem todos estão preparados. Então, na medida que a gente tem a observação, tá? Ao a gente observar, a gente consegue identificar problemas. E aí, em cima disso, a gente passa a poder dar continuidade, né? Dar início à pesquisa, tá? Então, a gente vendo deste princípio aqui da observação, com a observação vai fazer com que a gente gere uma pergunta, que é a pergunta norteadora do trabalho de vocês, tá? Lembrando que a pergunta norteadora é aquela pergunta que vai dar direcionamento
ao trabalho de vocês. Então, com a pergunta, vai gerar o quê? Uma resposta que será a hipótese de vocês. A hipótese fará com que a pergunta, né, gerará a hipótese que fará com que vocês tenham também um direcionamento para a construção do objetivo de vocês. Lembrando que o objetivo sempre deve ser escrito com verbos no infinitivo. E aí, com esses objetivos, a gente faz o quê? Constrói a metodologia, tá? Uma metodologia coerente para que você consiga alcançar seus objetivos. E aí, com a metodologia pronta, a gente chega na nossa coleta de dados. Com a coleta de dados, a gente vai analisar, né, tabular, analisar aqueles resultados. E aí, com isso, a gente vai ter subsídio para fazer a avaliação da hipótese do seu trabalho. E a gente definirá se ela foi aceita ou não na conclusão. E com isso, pode gerar novas teorias ou paradigmas e fazer com que, né, o ciclo se reinicie. Então, no início, eu estava falando com Maria de Lourdes a questão de que ela estava comentando que o tema dela já foi falado, né? E eu disse, qual o problema? Né? Qual é o problema de você estar fazendo um tema que já foi falado? Não tem problema nenhum, até porque cada pessoa vai ter uma observação, vai dar um direcionamento para a pesquisa. Então, se fosse assim, nada, né, iria evoluir, porque alguém, né, a primeira vez que alguém pesquisou algo sobre determinado tema, ninguém poderia mais fazer nada sobre aquilo. E com a ciência não é dessa forma. A ciência ela está em constante evolução. Então, à medida que você traz a sua perspectiva ali daquela temática, você está trazendo uma nova abordagem. Você pode estar trazendo algo que ainda não foi pensado, né, que ainda não foi escrito por outras pessoas que já desenvolveram sobre a mesma temática. Então, partindo do pressuposto da observação, vamos trabalhar agora, como eu havia dito no início da aula, com os nossos exemplos. Só que antes disso, eu faço essa pergunta para vocês. Como que vocês vão chegar a perguntas relevantes? O que vocês acham que vão ajudar a vocês a chegarem em perguntas que tenham relevância para o trabalho de vocês? Como que vocês alcançam? Lendo sobre o assunto, né? Exatamente. Então, quando vocês leem sobre o assunto, vocês começam a ter o quê? Conhecimento. Então, vocês começam a se apropriar do assunto, o que contribui, né, para que vocês possam justamente estar desenvolvendo ali a temática de vocês de forma efetiva para responder aquela pergunta. Sem som. Ei, calma. Alô. Bem-vinda, Brenda. Seja bem-vinda à aula. A gente começou faz uns 5 minutinhos só. Oi, professora, boa noite. Desculpa, eu estava apanhando para entrar aqui. Tudo bem. Todos passaram por isso na primeira vez. Todos não, mas alguns passaram por isso. Então, eu vou pedir só para desativar, né? Pronto, já desativou o microfone. Brenda é aluna de radiologia, como eu falei, né? Vão ficar, eu já tinha avisado para o pessoal de biomedicina que vocês vão estar tendo, né, a aula junto. Então, Brenda, depois você assiste o iniciozinho, tá? Para poder compreender. Então, gente, como que vocês chegam, né, a perguntas relevantes? Eu havia dito para vocês que a gente precisa, né, primeiro ter uma observação, observar um problema e, a partir da observação, isso vai fazer com que gere uma pergunta que vai dar direcionamento ao seu trabalho. Então, com esta pergunta, né, que a gente vai usar os exemplos agora, eu perguntei a vocês como que vocês chegam a perguntas relevantes. Então,
para chegar a perguntas relevantes, não lembro agora quem foi que respondeu, é importante o quê? Leitura, tá? A leitura vai dar o conhecimento, vai dar o embasamento para vocês saberem se aquela pergunta é importante ou não. Tá? Às vezes você pode estar fazendo uma pergunta que não tem sentido para aquela observação que você está querendo, que você teve, né, e que você está querendo desenvolver sua pesquisa. Por isso que eu falei, não existe essa de, já fizeram sobre esse tema, então não vou fazer. Importante que vocês, o que vai depender é a abordagem que vocês vão direcionar para o trabalho de vocês, certo? Então, falei, vamos trazer exemplos. Partindo do princípio da observação, vamos supor que eu trabalho no hospital psiquiátrico e aí eu observo que os pacientes possuem ritmos diferentes de atividade durante o dia, tá? Então, vamos supor que eles começam a ficar agitados. Eu trabalho lá, vamos supor, eu sou enfermeira lá do hospital, e aí eu começo a ver que de uns tempos para cá, chega em determinado horário, ou determinados horários, né, pontuais, os pacientes eles começam a ficar agitados. E aí, como a gente está lidando com um hospital psiquiátrico, a gente precisa ter um pouco mais de alerta. Primeiro de tudo, a gente não tem a proporção de 1 para 1. Ou seja, não existe um paciente, na verdade, um profissional para um paciente. Não é 1 para 1, né? Mesmo se fosse, aí a gente reforçando, partindo que a gente está falando de um hospital psiquiátrico. Mesmo que fosse a proporção de 1 para 1, existem situações que quando a pessoa está, né, num surto psiquiátrico, ela fica, às vezes, muito agressiva, que precisa, vamos supor, de 4, 5 pessoas para tentar segurar, para tentar conter, né, até dar um tranquilizante ali, alguma coisa do tipo, para a pessoa se acalmar. Então, olha o agravante. Todos os pacientes psiquiátricos se agitando de uma vez só. Lógico que a gente vai ter alguns que têm alguns transtornos que não os deixam agressivos, só que a gente também vai ter aqueles que podem, né, ter uma chance de ter uma certa agressividade. Então, isso foi o problema que eu identifiquei, né? Então, eu observei que esta questão deles estarem ficando agitados todos de uma vez pode vir a causar uma complicação muito grande, inclusive podendo até gerar problemas físicos ou até morte para pacientes e ou para funcionários. Porque, como eu disse, dependendo do surto psicótico que a pessoa tiver, né, o surto psiquiátrico, a pessoa ali vai ficar agressiva e não vai se conter facilmente, né? Então, partindo desta observação, vamos dar continuidade. Cultive-se, né? Leia bastante. Então, essa leitura, principalmente na forma inicial que a gente está falando, ela deve ser daqueles livros, né, básicos, certo? Então, daqueles livros que vão dar para vocês a base do conhecimento para que vocês possam se aprofundar posteriormente com os artigos, tá? Coloquei aqui, gente, só alguns exemplos, tá? De livros aleatórios, não necessariamente será os livros que vocês vão estar utilizando, é só para ser algo ilustrativo, para vocês terem noção qual é o nível, né, de livros que vocês vão estar utilizando para a construção do trabalho de vocês. Na verdade, para a construção da base do conhecimento de vocês, que será aplicada depois com
à construção propriamente dita do trabalho, a leitura dos artigos e o aprofundamento do conhecimento. Então, da mesma forma que é importante que vocês leiam, né, os livros ali das temáticas, é importante também que vocês tenham conhecimento do que tem mais atual, tá? E isso a gente tem o quê? Participando de eventos científicos, né, de congressos, de encontros, simpósios, jornadas, seja lá qual for o nome dado, né, mas que seja algo que vocês estejam ali desenvolvendo para o trabalho de vocês. Então, tivemos a nossa observação, tá? A gente começa o quê? A ler bastante sobre o assunto para ver possibilidades, né, de como que a gente pode estar atuando para minimizar aquele problema, que é justamente a agitação, né, daqueles pacientes que estavam ali tendo, né, aquele momento de agitação e que você quer investigar o porquê destes rompantes, assim, né, desses surtos que passaram a ter. Então, como eu havia dito na aula passada, né, para quem não assistiu, volta lá, tá no YouTube, tá gravado, eu falei o que é a pergunta norteadora, eu expliquei. Então, a pergunta norteadora para esse exemplo, né, desse grupo, tá, dessa observação que você teve, pode ser o qual? Por que a atividade varia ao longo do dia? Então, observem que vocês não precisam fazer perguntas mirabolantes, tá? Então, gente, vejam quanto que é importante uma pergunta bem feita e que não precisa ser nada de outro mundo, tá? Bem simples, bem objetiva. Você, em cima da sua observação, você vai estar trazendo justamente essa pergunta para o seu trabalho. Então, por que a atividade varia ao longo do dia? Você pode até, né, deixar, vamos dizer assim, ela mais completa, porque a atividade dos pacientes psiquiátricos varia ao longo do dia no hospital X, tá? Então, gente, vamos lá. Uma etapa crucial do processo de planejamento, por mais óbvio que pareça, não faça perguntas para as quais você já tem resposta, tá? Então, eu já tinha falado isso na aula passada também. Se você já tem a resposta, então não é um problema, não é algo que precisa ser investigado, né? Pode ser algo que precisa ser colocado em prática, mas não que precise ser investigado. Estão entendendo até aí, gente? Pessoal, alguma dúvida até aí? Não, tá tudo bem. Tá. Não, tá tudo bem. Tudo certo, professora. Tá, ok. Então, vamos lá. A colocação de questões, ela é mais importante do que a sua solução. A solução pode ser apenas uma questão de habilidade e tempo. O que isso quer dizer? Que quando a gente tem uma pergunta bem feita, a resposta ela vai vir de acordo com a sua experiência. Então, quanto mais experiência, quanto mais conhecimento você tem sobre determinado assunto, lógico que você vai conseguir interpretar melhor os resultados e, com isso, chegar às respostas ali da sua pesquisa. Já se você coloca uma pergunta mal feita, todo o seu trabalho vai por água abaixo, tá? Então, a colocação da pergunta, né, das questões, vai ser mais importante do que a solução dela, porque a solução pode ser apenas uma questão de habilidade e tempo, mas uma pergunta mal feita, aí não vai ter, vamos dizer assim, escapatória
para pesquisa, tá? Porque ela acabou comprometendo o desenvolvimento do seu trabalho. Então, aprenda a formular perguntas, tá? Aprenda a fazer as questões que vocês possam estar utilizando para o trabalho de vocês. As questões, elas devem ser feitas de maneira que possam ser respondidas quantitativamente dentro dos prazos. Então, uma sugestão que eu dou para vocês é que vocês peguem situações aleatórias do dia a dia de vocês e vocês comecem a fazer perguntas para aquela situação que você vivenciou. Não que você vai estar desenvolvendo uma pesquisa sobre ela, mas você fazendo perguntas para essas situações, vocês acabam treinando o cérebro de vocês para na hora da necessidade, que é para construir o trabalho de vocês, vocês vão conseguir fazer uma boa pergunta, tá? E eu quero dizer com esta frase: as questões devem ser feitas de maneira que possam ser respondidas quantitativamente dentro dos prazos. O que é que vocês acham que significa isso? Hein, gente? E aí? Ninguém? Ninguém, gente. Tem 23 pessoas, ninguém sabe o que é. Quer dizer, o que é que eu quero dizer com essa frase? Vou desistir De quê? de fazer esse negócio aí horrível. Puxa, uma coisa fácil dessa, mulher, isso é tranquilo demais. Você vai ver, quando você começar mesmo, você vai ver que o negócio sai. Tá certo? Tâmara, quer falar? Levantou a mão. O que eu acho, assim, dessa frase é que quanto mais a gente for pesquisando, mais as perguntas que a gente vai fazendo vai sendo respondidas aos poucos, de acordo com a pesquisa. Não. Eu Então, acho vamos lá. que Pode dizer. eu acho que não precisa nós fazermos perguntas mirabolantes, como você estava falando, porque pode ser que não dê tempo de responder tudo dentro do tempo que a gente quer. Chegamos no ponto-chave dessa frase. Tempo. Tá? Então, que no caso aqui eu substituí por prazo. Então, as questões, elas devem, vamos traduzir nessa frase, vamos colocar ela esclarecê-la, vamos dizer assim, tá? Então, quando eu falo, as questões devem ser feitas de maneiras que possam ser respondidas quantitativamente dentro dos prazos, significa que vocês devem desenvolver uma pesquisa que vocês possam concluir ela, tá? Dentro do tempo que vocês têm. Exemplo: qual é o prazo final para vocês TCC1 de biomedicina? Prazo final para construir o TCC de vocês. Hein, gente? Eu não entendi, Clênia, por favor. Dá para você repetir? Qual é o prazo? Qual é a data que vocês têm que concluir o TCC de vocês? 90 dias, professora? Em junho, né? Em maio e junho é a apresentação, é isso? Então, maio de 2021. Para o pessoal de biomedicina, ou de radiologia, e Brenda e os demais que já entraram, aí vai ser diferente, tá? Para vocês vai ser novembro, mas eu vou explicar depois para vocês o que é que eu quero, certo? O de vocês, no caso, vai ser um resumo expandido. Ele vai ser um pouco mais curto, mas vai ter todos os elementos. Então, vocês precisam construir um trabalho que vocês consigam finalizar ele dentro do prazo que vocês têm. O prazo que vocês têm é maio de 2021. Tá? Para o pessoal de biomedicina, para o pessoal de radiologia, novembro de 2020. Então,
vocês precisam construir algo que vocês têm esse tempo para executar. Adianta, por exemplo, eu querer fazer um trabalho que eu precise coletar, só de coleta de dados, ficar coletando durante um ano, eu vou conseguir concluir meu TCC dentro do prazo que vocês vão ter? Não. Não. De forma alguma. Pois é. Então, a gente precisa ser o quê? Ser pé no chão. Não é que eu estou dizendo que sua pesquisa é inviável, que ela é errada, que é qualquer coisa do tipo. Não. Vocês precisam avaliar se a sua pesquisa ela é válida, ela é possível dentro do tempo que vocês têm. Lembra que na semana passada eu falei de que às vezes vocês vão estar lendo alguns artigos que aí alguns autores, eu acho que foi na primeira aula, que aí alguns autores pegam e dão sugestões de como as pesquisas podem ser levadas adiante, ou mesmo quando vocês estão fazendo uma leitura, né, com uma análise crítica ali do tema, do artigo, e aí vocês observam que houve limitações naquele artigo. Às vezes a limitação pode ter sido justamente essa, o prazo que ele tinha. Não é que a pesquisa dele está ruim, né? Não é porque ele ficou com preguiça e não quis fazer mais. Não, é porque os recursos que ele tinha, o tempo que ele tinha, só possibilitou eles fazerem aquela pesquisa com aquela limitação, tá? Então, vejam, né, dentro do trabalho de vocês, do tema que vocês estão querendo desenvolver, se é viável, se é possível vocês concluírem ele, né, coletar os dados, avaliar os dados, fazer tudo no prazo que vocês têm. Certinho? Deu para entender? Então, Deu sim. Isso não é... Sim, professora, deu para entender. Né? Então, isso não é um bicho de sete cabeças, é só, como o povo diz, colocar o preto no branco. É igual, vamos supor, você fazer uma compra. Você vamos supor que você quer almoçar fora, né? Ou, almoçar fora, entre aspas, né? Na pandemia não pode. Então, você quer pedir um almoço para sua casa. Você tem, vamos supor, R$100 para passar o mês. Então, você vai ter que colocar ali na pontinha da caneta, né? R$100 que você pode, vamos supor assim, gastar com refeição. Tirando a possibilidade de cartão de crédito, tá? Só no sentido de poder comprar à vista. Então, vocês vão ter R$100 para gastar no mês. Vocês vão comprar uma refeição de 150? Não. Por quê? Porque não vai dar. Você pode até fazer o pedido e dizer que vai fazer o pagamento na hora. Só que aí quando chega para fazer o pagamento, você só tem 100. Você vai conseguir concluir a alimentação? Você vai conseguir comer? Não. Né? Então, é da mesma forma com o trabalho. Vocês precisam ver qual tempo que vocês têm, tá? Os recursos que vocês têm para poder executar aquele trabalho dentro do prazo que foi estipulado para vocês. Então, como a gente havia dito, né, no início, para o método científico aqui, depois da pergunta, a gente tem a hipótese. Então, só relembrando, a hipótese é a resposta da pergunta de vocês, tá? Então, essa resposta é o que vocês acham, certo? É o que vocês têm, né, dentro do conhecimento de vocês, como, vamos dizer assim, que possa ser a possibilidade de resposta daquela pergunta. Lembrando que vocês não podem estar pesquisando, né, que vocês não devem estar colocando citações, nada disso, certo? Porque senão deixou de ser hipótese, né? Então, continuando. Lembram qual foi a nossa observação? Pacientes de um hospital psiquiátrico que começaram a ficar agitados durante o dia.
Aí a gente tem a nossa pergunta, o porquê, né, que a atividade deles variava durante o dia onde eles ficavam bem agitados. Aí com essa pergunta a gente tem o quê? A nossa hipótese. Então, eu coloquei como hipótese aqui que a atividade ela é afetada pelos horários das refeições. Ou seja, para mim, eu acho, né, que quando vai se aproximando do horário das refeições, eles começam a ficar agitados. Eu tenho certeza que é isso? Não. Por isso que eu vou fazer a pesquisa, eu vou investigar, tá? Se quando eu concluir meu trabalho, eu identificar que realmente era isso, né, que foi isso que o fator que influenciou e que fez com que eles tivessem essa agitação, beleza, minha hipótese foi aceita, tá? O que a gente chama de, a gente usa esse termo, né, que vocês podem ler em artigos, e aí vocês podem ficar sem ter noção do que significa. Então, quando a gente fala que a hipótese foi corroborada, é a mesma coisa de dizer que a hipótese ela foi aceita, tá? Ou seja, a hipótese que você propôs no seu trabalho foi o que realmente era o fator que estava influenciando lá na sua pergunta, lá na sua observação no início. E se por acaso sua pergunta não for aceita? O que é que acontece? Então, se sua pergunta não for aceita, a gente diz que, sua pergunta não, sua hipótese não foi aceita, a gente diz que sua hipótese não foi corroborada, tá? Ou a hipótese não foi aceita. Eita, professora, então meu trabalho foi por água abaixo, não serviu de nada? Não, serviu, você obteve uma resposta, só não foi a resposta que você achava, mas você teve uma resposta. Então, quando a gente tem uma hipótese que não foi aceita, você coloca lá na conclusão, né, que a hipótese não foi aceita, ou coloca que a hipótese não foi corroborada, devido aos resultados apresentados, e aí você vai ter, né, mostrado todo o resultado, discutido eles, aí você diz que, devido aos resultados apresentados, o fator que influenciava a agitação dos pacientes não era o horário das refeições, mas sim o horário de uma medicação. Então, pode ser que neste hospital, os pacientes começaram a receber uma medicação nova, e aí essa medicação era o que estava fazendo com que esses pacientes ficassem agitados. Então, vamos supor que você descobriu que o tempo de que era administrada essa medicação, né, à medida que o corpo ia absorvendo, né, ia diminuindo ali no corpo aquela medicação, o efeito ia passando, e aí dava uma agitação nos pacientes, né, como, vamos dizer assim, um efeito colateral, algo do tipo, uma reação. E aí você identificou isso, e aí, como solução, você colocou que a dosagem fosse feita em períodos mais curtos, em intervalos mais curtos. Pronto, concluiu o seu trabalho, tem a resposta à sua pergunta, deu a solução, colocou em prática, obteve os resultados, excelente, tá? Então, continuando, uma hipótese clara, com previsões claras, permite que as coletas de dados não sejam ambíguas, ou seja, uma hipótese objetiva, né? Sem estar ali para encher linguiça, para ficar enrolando, tá? E com previsões claras, previsões da hipótese são os resultados esperados, tá? O que é que você espera com essa hipótese, né? Com o seu trabalho? Então, exemplo, se foi, né, identificado ali que o fator era a alimentação que estava influenciando. Então, as previsões seriam o quê? Que colocasse intervalos menores entre uma alimentação e outra, com isso iria diminuir essa agitação, tá bom? Então, hipótese clara e previsões claras permite que as coletas de dados não sejam ambíguas, ou seja, que seu resultado mostrou uma coisa e você achou que era outra coisa, tá? E aí a gente tem definições de hipótese nula e hipótese alternativa. Observem que eu coloquei aqui, na hipótese nula, a atividade dos pacientes não é afetada pela alimentação.
E na hipótese alternativa, eu coloquei que a atividade dos pacientes é afetada pela alimentação. E aí, gente? Qual a diferença entre elas? Tem diferença ou não? Hein, gente? Tem como a senhora perguntar, por favor, novamente, professora? Existe diferença entre essas duas hipóteses, a hipótese nula e a hipótese alternativa? Ou vocês sabem o que significa elas? Nula, eu suponho que é quando não existe, tipo assim, que não existe, e alternativa que pode ser por aquilo ou não. Eu acho que seja assim. Mais alguém? Gente. Seria porque um seria afirmação e outro negação? Quem é que tá falando? Gladson. A gente não pode estar perdendo tempo em treino, mas já tem que sair direto para o aeroporto. Deixa eu desativar aqui o microfone, que tem alguém falando. Como foi dito aí, a gente tem a hipótese nula e a hipótese alternativa. O que é que muda entre elas, assim, olhando, né, inicialmente? Só esse não, tá? Mas o que significa isso? Então, essa negação aqui não quer dizer que toda vez a hipótese nula ela tem que ser a negação. Não. Então, vamos dizer assim, o conceito daqui é o seguinte: a hipótese alternativa é a hipótese de vocês, a hipótese de fato que vocês colocaram no trabalho, que sua hipótese pode estar na negação, não tem problema, tá? Então, a sua hipótese é a hipótese alternativa. A hipótese nula é o oposto da sua hipótese. Por exemplo, elas poderiam aqui estar em lugar trocado. Essa aqui fosse a minha hipótese alternativa, tá? Então, não tem problema. O que importa é que, conceitualmente, a hipótese nula é o oposto da hipótese alternativa. Aí vocês devem estar me perguntando aí, né? Queimando os neurônios, tá, professora? E daí, né? O que é que isso tem a ver? Então, para ser bem breve, quando a gente fala em hipótese, né, a gente vai ter, dentro da nossa metodologia ali para alcançar nossos objetivos, a gente vai ter que botar a estatística, né, para comprovar se aquilo realmente está influenciando ou não, né, o seu trabalho. E aí, falando de estatística, a gente fala de matemática. Então, matematicamente, a gente tem que a matemática testa a hipótese nula, né? Então, em termos estatísticos, o que fazemos é sempre testar a hipótese nula, certo? Vocês não precisam compreender a fundo essa parte de matemática e estatística, não, tá? Mas só para que vocês entendam, para quando numa literatura vocês estiverem lendo, eita, eu vi alguém falando aqui de hipótese nula, o que é isso? Então, é só porque a hipótese nula vai ser o que a estatística vai estar testando, que é o oposto da sua hipótese. E eu pergunto para vocês, hipóteses múltiplas, a gente pode ter? A gente pode ter mais de uma hipótese? Creio que sim. Tem mais alguém que acha que sim ou alguém acha que não? Acho que sim também, Sim, professora. eu Davidson, acho que sim. Acho que sim. Então, de fato, a gente pode, tá? O que é que vai iniciar em a gente ter ou não mais hipóteses? A sua pesquisa, tá? Então, como eu venho falando desde o início, tudo vai depender da sua pesquisa. Se, por exemplo, aqui na aula agora, a gente tem 25 alunos. Se eu pegasse um único tema e dissesse, ó,
todos vocês vão ter que fazer um trabalho sobre este tema. Não estou falando título, tá? Estou falando tema. Então, garanto que ninguém ia fazer um trabalho igual que o outro. Certo? Então, para vocês verem como varia de pessoa, né, as experiências que a pessoa teve, o conhecimento que ela tem. Então, vários fatores vão estar influenciando ali e que fatores individuais vão permitir, né, que você tenha, desenvolva uma pesquisa diferente da do seu colega. Tá? Então, continuando. Vamos para mais um exemplo aqui. A observação do enfermeiro de um PSF, né, de uma unidade básica de saúde hoje, né, na prevenção e controle de gravidez precoce. Então, minha observação foi essa. Vamos supor que eu trabalho numa comunidade, tá? Independe da profissão, tá, gente? Pode ser um médico, um biomédico, um enfermeiro, um técnico, seja lá qual for. Você identificou que existe ali naquela comunidade um índice, vamos dizer assim, muito alto de jovens grávidas. Sua observação é essa. Então, no contexto, né, da área de saúde, a gente sabe que quanto mais jovem, né, quanto mais precoce a gestação, existe ali uma chance de existir complicações para aquela gestação. E aí eu estou falando aqui de dados de jovens de, vamos supor, de 10 a 15, 14 anos. Pronto, vamos supor que minha observação, meu trabalho, eu queira focar entre crianças de 10 a pré-adolescentes de 14 anos. Então, por que razão as meninas engravidam precocemente? Então, gente, eu coloquei aqui a pergunta bem básica, tá? Lógico que vocês iriam elaborar ela um pouquinho melhor. Lógico que ela engravida porque praticou sexo, né? Isso é óbvio. É consensual ou não vem ao caso aqui da pergunta, né? Mas eu quero identificar, né, quais são os fatores que estão levando ali essa gestação tão precoce. Então, só a nível de dados, né? 400 mil adolescentes grávidas por ano no Brasil, tá? E, infelizmente, né, como teve o caso da semana passada, que, né, foi na mídia, a gente sabe que muitas dessas gestações não são gestações porque a jovem quis ter um ato sexual, né? Ela, muitas vezes, foi porque ela foi abusada, porque geralmente, né, é alguém de casa, vamos dizer assim, ou é o pai, padrasto, avô, tio, né, que acaba cometendo ali um abuso. Mas o foco do trabalho aqui não é abuso sexual, né? O foco é gestação precoce. E aí, as formas, como hipótese eu tenho duas, né? Lembra que a gente está falando sobre hipóteses múltiplas. Então, a primeira hipótese do meu trabalho pode ser as formas de divulgação do programa Planejamento da Família não estão sendo eficazes. Então, pode ser até que exista dentro da unidade básica, né, aquela unidade da comunidade, pode ser que exista, de fato, um excelente programa de planejamento familiar. Ah, professora, então a senhora está se contradizendo, né? Calma, eu estou falando dentro da unidade. Então, quem vai até a unidade e busca, né, informações sobre planejamento familiar, ela tem, vamos supor assim, né, todas as informações, é bem orientada, explicada para ela, para o parceiro, né, ou parceira. Então, tudo muito bem certinho. Só que aí eu pergunto para vocês, gente, uma jovem de 10 a 14 anos,
ela vai na unidade de saúde buscar orientação sobre planejamento familiar? O que é que vocês acham? Não, geralmente ela vai quando já está gestante, para iniciar o pré-natal. Uhum. Se adulto, muitos, né, não vão atrás de planejamento familiar, imagine um jovem. Que ela, tudo assim, né? A gente não, lógico, não pode generalizar, mas a maioria não quer uma gestação nessa idade. Então, a minha hipótese é que as formas de divulgação do programa Planejamento da Família não estão sendo eficazes. Ele é excelente na unidade, mas ele é falho no sentido de não alcançar todo mundo. Daqui a pouco a gente vai trabalhar cada uma dessas ideias aí. A minha outra hipótese é que o conhecimento dos adolescentes sobre métodos contraceptivos não estão sendo suficientes para prevenir uma gravidez e até mesmo uma IST. Então, se não vão, né? Se os jovens não vão atrás de um planejamento familiar, uma orientação sobre planejamento familiar, muitos também, né, não vão atrás de saber como usar, né, métodos contraceptivos. E aí eu não estou falando só da questão de tomar pílula, né, mas na questão de camisinha também. Então, como testar cada uma dessas hipóteses e lembrar, né, quais são as previsões de cada uma delas. Então, eu gosto de assunto polêmico, tá? É ótimo quando a gente trabalha com assuntos polêmicos, porque faz vocês pensarem cada vez mais. Então, vamos lá. Se vocês fossem fazer uma pesquisa com esse tema, como que vocês iriam coletar os dados? Tema polêmico é bom porque quando vocês vão trazer temas mais simples, fica mais fácil. Na escola. Faria o que na escola? Hein? Eu faria palestra na escola, palestra educativa, e através das palestras a gente vai colhendo os dados, né? Então, vamos lá. Será que todos os jovens frequentam a escola? Professora, Oi. eu acho, eu tenho uma opinião bem particular em relação a isso. Eu acho que deveria ser tratado, eu acho que buscar a família, né, procurar conversar, para poder saber os dados reais. Muitas crianças em escola, mais ou menos nessa idade, nem prestam muita atenção nisso. Uma boa parte, sim, é mais atenta, uma outra não. Mas você procurando saber o âmbito familiar, eu acho que seria uma boa ideia. Então, vamos lá. Eu gosto de vocês irem falando para eu estar tentando mostrar o porquê não ir para tal caminho e ir por outro caminho, tá? Então, como teve alguém que falou aí a questão da escola. Então, a gente deve pensar que nem todo mundo frequenta a escola. Apesar de estar em idade escolar, né, de 10 a 14 anos, não significa que todos os jovens estejam na escola, todos os jovens daquela comunidade, tá? Então, vamos limitar aí que a gente está falando especificamente de uma comunidade atendida ali pela unidade de saúde. Então, se eu não tenho, né, se eu for só indo em direção à escola, eu não estou alcançando todos os jovens, né? Então, meu trabalho não está sendo tão útil, está sendo igual à unidade lá de saúde, que atende quem vai lá, mas quem não vai fica desassistido. Então, o primeiro ponto, não seria efetivo, né, ficar trabalhando só na escola. E aí a gente tem uma outra questão que deve ser colocada em consideração, deve ser pontuada, que é muito importante. Qual é a idade mesmo desses jovens, né, que é o foco do nosso estudo? De 10 a 14 anos, né?
São maiores de idade? Não. Não. Então, a gente tem um agravante que é necessário aí ter cuidado na hora que for coletar os dados. A gente está falando de menores de idade. Então, a gente pode simplesmente chegar até eles e fazer qualquer coisa no sentido de pesquisa? Não. Não, tem que ter toda uma cautela, né? A gente precisa de quê para chegar até esses jovens? Autorização dos pais. Pais responsáveis, né? Então, a gente precisa ter uma autorização para poder chegar até esses jovens. E aí, mesmo esses pais autorizando os jovens, precisa autorizar também participar, tá, gente? A gente vai falar disso mais para frente, quando a gente vai falando da parte ética, mas só para poder trazer esse exemplo aqui. Então, a gente tem um agravante que são menores de idade. Precisa ter autorização dos pais para eles poderem participar dessa pesquisa. A gente tem um outro problema neste trabalho. Assim, não é que seja um problema, né? Mas algo que deixa ele um pouco mais dificultoso. Qual é o tema desse trabalho? Hein, gente? Estão prestando atenção, não? Para engravidar, precisa fazer o quê? Sexo. E sexo é um tema tabu. Concordam ou não? Muito tabu, principalmente para crianças nessa idade, né? Não. Muito tabu para a sociedade. Pra Principalmente sociedade, para os eles pais não. hipócritas. É. Tá? Então, na verdade, a gente vive numa sociedade hipócrita. O Brasil é um dos maiores produtores e consumidores de camisinha. Essa camisinha é o quê? Vai para balão de festa, é? Ou ela é utilizada no sexo? É? Então, é utilizada para o fim dela, né? Não necessariamente que seja utilizada da forma correta, né? Que muita gente não sabe qual é a forma correta de utilizar. Mas não vamos entrar nesse mérito. Então, vamos lá. A gente está falando com questão de ser menores de idade e a gente está falando de um tema tabu, a gente está falando de uma sociedade hipócrita e a gente está falando de uma sociedade machista. Isso é fato. Não estou trazendo nenhuma novidade. Então, quem acha que a gente não vive tudo isso, deve estar vivendo num mundo paralelo, né, ou em outro país, porque no Brasil, essa é a realidade. Então, vamos lá. Se você, vamos supor, como que vocês, trazendo todos esses pontos que eu coloquei agora, como que vocês iriam coletar os dados com esses jovens? Porque vocês precisam conversar com eles para poder coletar os dados de vocês, senão você não vai compreender muita coisa. E aí, gente? O que vocês acham? Professora, tá difícil. Ir abordando cada um no meio da rua não ia ter condições. Não, então, não pode. eu acho que ia ter que aguardar realmente e esperarem eles virem até a unidade de saúde e lá na unidade a gente ter algum esquema de autorização para conversar com essas pessoas. Mas a questão é trabalhar com a prevenção. Nessa sim. idade, quem vai para a unidade de saúde é porque já vai estar grávida. Eu não quero que mais jovens engravidem, eu quero justamente trabalhar para que elas não engravidem. Entendi. Entendeu? E aí, talvez um trabalho de campo, professora, providenciando algum material e visitando essas casas com o intuito de dar um suposto explicação sobre o tema e, de uma certa forma, tentando abordar uma outra situação que eu acho que é meio delicada de conversar, mas que se faz necessário, né? Já que se trata de um pessoal mais resumido, não sei, talvez por aí. Ou fazer um trabalho com os pais dessas pessoas, dessas crianças, né? Porque falar com eles para abrir a mente deles, para conversar sobre isso com as crianças. Porque
Você acha que é fácil? Não, não é fácil de forma alguma. Eu acho que depende também, Clênia, da confiança que existe da pessoa que está coletando esses dados, né? Ah, lógico, exemplo, sim. A se pessoa for tem uma que estar muito bem pessoa. preparada, principalmente para trabalhar com um tema desse, né? A pessoa tem que ter uma preparação, conhecimento do assunto, domínio, saber como lidar com os pais, com os jovens. Eu acho que se for por aí, tem realmente como fazer, como o Luciné falou, né? De ir nas casas e conversar com os pais, devido a essa confiança, né? Que os pais têm nessa pessoa que está coletando dados. Se for uma pessoa, por exemplo, da unidade básica de saúde, ela já existe essa confiança, supõe que sim, né? As buscas Então, ficaria mais ativas, né? fácil. Ele já conhece aquela pessoa que trabalha ali na região. Isso. Né? É. Então, vamos lá. Mas o trabalho é seu trabalho não é da pessoa lá que trabalha na unidade básica. Mas vamos lá, partindo do princípio, né, que eu falei no início, que eu trabalhava na unidade básica e eu observei isso e tarará. Então, vamos traçar uma possibilidade de realização desse trabalho. Lógico, ele seria mais efetivo se eu fosse de casa em casa. Se eu ficasse só na unidade ou só nas escolas, eu não estava alcançando o meu objetivo. Independente de onde fosse, eu iria sempre precisar da autorização dos pais. Então, é fato que os pais precisam ter conhecimento. Pais ou responsáveis, né? Então, quando eu estiver falando pais, considerem pais e responsáveis, tá? Só para ficar resumido na minha fala. Então, vamos supor, né, que você vai lá de casa em casa. Você tem que fazer a busca ativa desses jovens. Você precisa ter uma conversa, né, com esses pais, lógico, de uma forma bem sutil, porque vão ter pais que, quando falar a palavra sexo, né, já vai botar vocês um pé na bunda para fora de casa. E principalmente quando você disser que vai querer falar isso com os filhos, né, daquelas pessoas. Então, você, né, esclarece o tema, né, diz da importância dele, conversa com os pais, só que você precisa ter uma conversa com os jovens, você precisa entender a cabeça dos jovens ali, né? Então, se eu for coletar os dados, vamos supor, onde fique no mesmo ambiente, os pais e o jovem, e eu fazendo pergunta para aquele jovem, ou aquela jovem, na frente dos pais, ele já vai me responder a verdade? Geralmente não. Eu acho que 99,9% vai dizer que não, né? Vai responder que não. Só para a nível de pesquisa, gente, aqui, né, entre a gente. Quantos de vocês, que está nessa sala agora, 25 pessoas, né, 26 comigo, quantos de vocês tiveram educação sexual em casa? Eu não. Alguém teve? Não nessa idade. Tá, que idade que você teve? Eu acho que minha mãe, ela sempre foi um pouco mais restrita, mas eu acho que o meu pai, ele começou a falar comigo, eu acho que eu deveria ter uns 15 para 16 anos, mais ou menos. Já poderia ter engravidado nesse período. Então, foi um pouco tarde, mas pelo menos houve a conversa, né? Mas foi um pouco tarde. Então, né, já que todo mundo não se manifestou, eu acredito, então, que só Lucinéia, né, que teve essa orientação. Então, como eu falei, né, a maioria não tem. Por quê? Porque é um tema tabu, né? E as pessoas acham que educação sexual é você, por exemplo, pegar uma criança de 8 anos e ensinar ela a praticar sexo, mostrar uma vagina, um pênis e mostrar como é uma penetração. Então é óbvio, gente, que não é isso, né? Milena, já passa a palavra para você. Então é óbvio que não é isso. Cada idade, né, vai ter uma forma de você ir orientando até chegar no ato propriamente dito, né? Então, o
que houve, por exemplo, semana passada, né? Quando eu digo que houve semana passada, no sentido de divulgar para a mídia, né? Porque a criança ali de 10 anos que foi estuprada pelo tio e sabe lá mais por quantos outros parentes, que o tio falou que o avô e outra pessoa lá abusavam dela também, né? Então, passou 4 anos sofrendo com aquilo. Então, se ela tivesse tido a orientação, né? Como eu disse, tudo vai variar de acordo com a faixa etária. Desde pequenininha, não deixe ninguém tocar em certas partes do seu corpo, né? Mesmo que seja um parente, mesmo que seja um titio, vovô. Então, você ia começar a já estar trabalhando naquela criança. O problema é que, infelizmente, né, os abusos muitas vezes partem de casa. Às vezes o próprio pai, né, realiza esse tipo de abuso. Mas comportamentos da criança, né, quem trabalha em escola, ou a mãe que não é conivente, porque às vezes tem mãe que é conivente, né? Então, quando a mãe não é conivente, ela vai começar a observar alguns comportamentos da criança que vai induzir a você ver que tem algo errado. Pode falar, Milena, depois eu passo para a Lucinéia. Eu só queria realmente falar sobre essa questão do tabu, porque eu não tive essa orientação em casa e a minha irmã completou 13 anos e eu falei com a minha mãe, vou falar com ela sobre isso. A minha mãe, você tá louca, menina? 13 anos ela já sabe de tudo, meu Deus, Justamente. que ilusão achar que não sabe de nada. Aí eu disse, eu só quero criar uma ponte com ela de confiança para ela me contar. Exatamente. Aí eu fui falar, minha mãe ficou toda por fora, mas isso tem que ser feito, né? Sim, com certeza. Pode falar, Lucinéia. Então, assim, quando eu falo que eu tive essa orientação, mas foi uma orientação mais aprofundada, né, nessa idade. Mas desde muito pequena, que os meus pais e até mesmo as minhas irmãs, elas falavam muito essa questão de eu nunca permitir, podia ser até o meu pai ou meu irmão, porque eu tinha um irmão homem, tocar em nenhuma parte íntima minha. E se alguém tentasse fazer isso sem o meu consenso, que eu pedisse a ajuda de quem estivesse mais próximo. Então isso é educação sexual. Então sua família agiu muito bem. Escola, em qualquer lugar que eu tivesse com a pessoa mais confiável. Meus pais nunca admitiram assim que eu sentasse em colo de ninguém. Então, assim, essas coisas eles sempre me disseram desde muito pequena, né? Mas assim, essa orientação em si para falar explicitamente sobre o sexo foi nessa idade, de 15 para 16 anos. Mas aí foi o que eu falei, existe uma faixa etária, né? Cada faixa etária existe a informação que deve ser passada. Então, isso foi correto. No caso, você teve a educação sexual desde cedo. É porque a gente condiciona, né, muitas vezes, a achar que a educação sexual é só falar da questão do pênis, vagina, penetração, isso, e por aí vai. Né? É verdade. Então, vejam quanto que é polêmico, né? A gente já está aqui boa parte da aula só falando disso, mas eu não lembro agora se é alguém dessa turma ou é de enfermagem que vai falar sobre sexualidade no idoso. É importante também, é outro tabu. Tem gente que acha que a pessoa envelheceu, pronto. Ficou seco, né? Virou padre e freira que não vai ter mais sexo na vida. Tem nada a ver, né? Então, gente, é um tema muito complicado de se abordar, mas não é impossível e é extremamente importante. Né? Então, a gestação nessa idade, ela traz inúmeros riscos. Né? E a questão do aborto, ele é legal neste sentido aqui no país. Né? E se você não concorda, não faça. Simples assim. Né? O aborto é uma questão de saúde pública e não uma questão religiosa. Tá? Cada um deve respeitar a escolha do outro. Então, não é fácil, né, independente da idade, você manter uma gestação fruto de um abuso sexual. Então, no momento que você quer obrigar, né, porque, lógico, cada mulher vai ter seu pensamento. Vão ter mulheres que vão conseguir gestar e ter seu filho, né, de um abuso, sem problema nenhum. Mas muitas não vão conseguir, né, não vão conseguir levar adiante aquela imagem de toda vez que você sentir o bebê se mexendo dentro de você, você imaginar aquele momento do abuso, e aí vem a questão de que você não pode ficar pensando, ai meu Deus, a índole da criança, se ela puxar a índole, né,
do estuprador, e aí você olhar para aquela criança toda vez, e se ela nasce com a cara, né, as feições do estuprador, então aquela criança, ela não vai ser amada do jeito que deveria ser, né? Então, deveria ser, né, por direito, a mulher escolher, querer ou não gestar, né, nessa situação, e eu acho que em outras também. Mas aí cabe a cada uma, né, decidir se vai ou não querer um aborto. Como eu disse, é uma questão de saúde pública. No Brasil, o aborto não é legal, só em 3 situações, né? Estupro, risco mãe-bebê e anencefalia. Quer dizer que não existe aborto no Brasil? Existe, inúmeros, né? E feitos por evangélicas, feitos por católicas, feito por ateus, feito por todo tipo de religião, eu falo de religião, tá? Então, é hipocrisia, mais uma vez, muito grande você ficar condenando uma pessoa, né? Mas você, se tem dinheiro, você vai para fora do país, você faz de forma legal, com toda a assistência de saúde. Enquanto a lei aqui no Brasil, ela só penaliza quem é mais pobre, né? Onde as mulheres que não querem, né, ter aquele filho, elas vão tentar de alguma forma, né, ou por chás, né, por qualquer método que exista aí, até busca de clínicas clandestinas, onde vão ter complicações, vai chegar no serviço de saúde com hemorragia, cheia de problema ali, tendo que ocupar leito, tendo que ir para UTI, podendo até morrer por uma situação que poderia ter sido minimizada se ela tivesse tido toda a assistência de saúde. Então, imagine isso com uma criança, né, uma pré-adolescente. Então, algumas pessoas até ficam dizendo, porque ela não manteve o bebê por mais algum tempo, e aí ela tinha o bebê e dava para adoção. A criança, ela já estava com diabetes gestacional, gente. Né? E toda vez que falava da gestação, ela entrava em choque, em desespero. Aí também quiseram normatizar, a culpa foi dela, que ficou calada por todo esse tempo. Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas que têm esse tipo de pensamento, né? Ser muito egoísta, mesquinho, ou seja lá qual outro adjetivo colocar nessa situação. Professora. Oi. Deison. No caso, elas às vezes elas são vítimas mais de uma vez, porque e o que me deixa triste é ouvir da boca de uma mulher que ela estava gostando. Exatamente. Sabe? É o que é terrível isso daí. Então, para vocês terem uma ideia, infelizmente, né, a nossa ministra do Direito da Mulher, Direitos Humanos e tal, ela foi à casa da menina quando ela estava no Espírito Santo, na casa da mãe, da avó, né, tudinho, e ela estava fazendo uma pressão psicológica tão grande na família que teve dia que a avó chegou a desmaiar, né? Então, no lugar dela dar toda a assistência à decisão da criança, não, ela estava querendo impor os preceitos religiosos dela a uma situação que ela não tinha nada a ver, né? Então, infelizmente, a gente vive muita hipocrisia no nosso país, principalmente nesse sentido. Então, para que a gente conseguisse, né, ter uma situação mais efetiva na nossa pesquisa, a gente... desculpa, passei aqui. A gente poderia até fazer 2 momentos. Um momento com os pais e os jovens no mesmo ambiente, justamente para a gente poder observar a diferença de comportamento e de resposta frente aos pais e quando eles estão sozinhos. Então, a gente poderia ter um momento com os pais e os filhos, né, até para que os pais pudessem se sentir, né, mais confiança em você ali. E aí você faria as perguntas aos jovens ali na frente dos pais. Vamos supor que você perguntasse para uma menina, você é virgem, você sabe o que é sexo, não sei o quê. A menina, né, 99,9%, mesmo que já não fosse mais virgem, né, ela iria dizer, sou virgem, porque estava ali na frente dos pais. Né? Você sabe o que é sexo? Não, nunca ouvi falar. Né? Já pode ter praticado todo tipo, mas ia dizer ali na frente dos pais que era virgem caixa, né? Era santa. Já no menino, aí vem a questão da sociedade machista que a gente vive, né? Já se fosse um menino, se a gente estivesse fazendo essa pergunta na frente dos pais,
O menino poderia estar dizendo que já pegou todas, né? Já fez sexo, não sei quantas. O menino pode ser, nunca nem tenha chegado perto de ninguém para fazer sexo, né? Menino ou menino, né? Independe da sexualidade, não é o caso aqui no estudo. Né? Então, mas ele ia dizer que fez, porque estava na frente do pai, o pai machão ali, né? Muitas vezes os pais até levam o adolescente ali com 12, 13 anos, que é um absurdo, né? Ah, vou levar você para um bordel, né? Que é para você perder a virgindade, que é para virar homem. Para ser homem, isso não torna um ser humano de sexo masculino um homem. Né? Isso, pelo contrário, pode trazer situações que podem atrapalhar a situação psicológica daquela criança, daquele jovem. Então, no momento que você estivesse a sós, né, fazendo as mesmas perguntas para aquele jovem, pode ser que você comece já a identificar outras respostas. E, inclusive, você poderia estar identificando ali naquele estudo também abuso sexual. Tá? Então, seria uma pesquisa extremamente relevante, mas que não seria fácil de fazer, né? Por todo o contexto que a gente já falou. Só para vocês terem uma ideia, foi em 2000... não lembro agora se foi 2010, 2009, não lembro agora, gente, deu um branco. Mas foi há pouco tempo, né, não faz tanto tempo assim, que o governo queria colocar camisinha nas escolas públicas, ao custo de 25 centavos, se eu não me engano. Nem lembro agora se era de graça ou era 25 centavos. Sei que eles queriam colocar as camisinhas lá nas escolas. E aí vem a questão, né, da desorientação, né, não existe educação sexual, não existe informação, e aí alguns pais, né, estão influenciando os filhos a praticarem sexo e não sei o que, né, não foi passado adiante o projeto. Me digam uma coisa, o jovem ali que quer praticar o sexo com um namorado, namorada, seja lá com quem for, a ausência da camisinha na escola ou a presença dela vai influenciar alguma coisa no desejo dele de fazer ou não? Se ele quer fazer, a escola não dando a camisinha, ele vai deixar de fazer? Não. Não. Né? Não. Então, a questão é que se a escola fornecendo a camisinha, ela estava fornecendo também, além da camisinha, educação, informação. Então, aquele jovem teria menos chance de praticar o sexo sem proteção. Aí iria diminuir a chance de gravidez precoce, de infecções sexualmente transmissíveis, né? Mas, como eu falei, nossa sociedade hipócrita, né, não permitiu isso seguir adiante. Então, partindo desse tema agora, né, que é a nossa segunda hipótese, o conhecimento dos adolescentes sobre métodos contraceptivos não estão sendo suficientes para prevenir uma gravidez e até mesmo uma DST. Lembrando que métodos contraceptivos, eles são pílula e são camisinha, né? Pílula evita a doença? Não. Não. A pílula vai possibilitar a chance de evitar uma gravidez, mas também não é 100%. Por quê? Porque essas jovens, eu falo essas jovens porque no caso quem vai engravidar propriamente dito, né, vai ser a mulher, ela que tem que tomar a pílula, né, porque ainda não tem a pílula masculina. Então, essas jovens, muitas vezes elas nem sabem como tomar a pílula corretamente. Se muita mulher adulta toma errado, imagine uma jovem, uma criança, né? Outra coisa, e aí vai um alerta para todas vocês, viu, meninas e meninos, né, para suas parceiras, quem tiver suas parceiras aí, cuidado com a pílula do dia seguinte, tá? Ela deve ser tomada 1 ou no máximo 2 vezes ao ano, né? Tem mulher que toma a pílula do dia seguinte como se fosse água. Então, pensem que a dosagem que você está tomando em uma pílula do dia seguinte é a dosagem de hormônio que você toma no mês inteiro.
Então, isso é extremamente prejudicial para a saúde da mulher. Eu não estou dizendo para não tomar a pílula do dia seguinte, estou dizendo para só tomar em última circunstância, tá? Usem sempre camisinha. E não caiam na onda de, você não quer usar camisinha comigo é porque você não me ama. Ai, meu Deus, ainda tem mulher que cai nessa, né, gente? Me poupe. Então, se respeitem, cuidem do seu corpo e da sua saúde, certo? Se você adoecer, muitas vezes você vai ficar lá no leito do hospital sozinha. Principalmente agora no Covid, aí é que vai ficar mesmo, né? Se bem que vai estar diminuindo as chances de você ter uma relação sexual, né? Para quem tá seguindo direitinho, porque não vai atrás de parceiro ou parceira. Porque tá em casa fazendo o isolamento. Então, mas lembrem sempre de se cuidar, tá? Existe a camisinha feminina, né? Que inclusive tem um novo modelo que você pode estar utilizando. Ela é distribuída de forma gratuita, né? Pelo Serviço de Saúde. Ela é mais ergonômica, tem uma proteção melhor. Então, se cuidem, se previnam, né? O uso da pílula por questões de saúde, né? Às vezes acaba comprometendo a própria saúde da mulher. Não é porque fulana toma hormônio X que você vai tomar o mesmo hormônio, tá? Então, você deve ir para uma consulta médica para identificar qual a melhor medicação para o seu organismo, certo? E lembrem sempre de tomar a dosagem correta, no dia correto. Outra coisa, lembrar que você, por exemplo, tomar um antibiótico, né, e tomar uma pílula, você está acabando de anular o efeito do anticoncepcional. Né? Então, tenham cuidado aí para não estar fazendo de forma errada. Então, vejam quanto que uma temática pode trazer, né, diversas vertentes aí, e que é necessário, quando vocês estiverem no trabalho de vocês, pensando em cada uma dessas possibilidades. Como que eu vou? Qual é meu público? Né? Como eu vou conseguir chegar até o meu público? Se for jovens, né, se for menores de idade, lembrar que sempre vai ter que ter a autorização dos pais, tá? Se forem adultos, né, você vai ter que ver o perfil daquela pessoa também para você chegar, né, poder conversar, poder fazer uma pesquisa e ter autorização, né, na verdade, dessa pessoa para você ter aquela pesquisa. Então, você precisa, né, ter certos cuidados ali para que a sua pesquisa ela seja de fato efetiva, eficaz, você consiga coletar os dados fidedignos. Lógico que sempre vai existir a possibilidade de alguém mentir na hora que está respondendo ali as perguntas, mas, né, isso é um risco que todos nós corremos ao fazer pesquisa. Mas desde que você faça, né, de forma que você possa estar tentando contornar essas falhas, como, por exemplo, você fazer o estudo que eu falei agora, né, pais e filhos no mesmo ambiente, você, né, quase certeza que os filhos iam estar respondendo de forma errada. Às vezes, até se você estivesse fazendo perguntas para os pais também, eles estivessem mentindo. Tá? Um exemplo, você vai perguntar para sua mãe se ela casou virgem com seu pai, não sei o quê. Então, muitas poderiam até dizer que sim, sem ser, só porque está na frente do filho ali. Então, é necessário que vocês tenham, vamos dizer assim, percebam, né, essas nuances da pesquisa para que vocês não obtenham dados ambíguos, né, dados errados, dados que vão lhe dar um resultado inverídico. Então, lembrando como cada uma, quais seriam as previsões de cada uma das hipóteses aqui. Então, se a divulgação do planejamento da família, né, fosse mais efetivo, fosse, né, de casa em casa, fazendo uma orientação, então, com certeza, o resultado ali seria uma diminuição dos índices de gravidez precoce. A mesma coisa com a orientação correta do uso dos contraceptivos, também seria uma chance de diminuir, além da gravidez, os riscos de infecções sexualmente transmissíveis. Então, lembrem-se sempre que, primeiro, vocês vão ter a pergunta, para essa pergunta gerar a hipótese de vocês, e com isso vocês terem em mente a previsão da hipótese, que seriam os resultados esperados para cada uma. Então, um outro exemplo aqui, para a gente tá perto de finalizar a aula, mas dá tempo a gente fazer esse exemplo. Então, a minha hipótese é de que os alunos da Santa Emília são melhores do que os da UFPB, tá?
Então, eu fiz uma observação, achei interessante fazer esta comparação. Coletei meus dados e comparei a classificação final da disciplina de histologia. Tá? Resultado: as classificações dos alunos da FASER são significativamente superiores aos alunos da UFPB. Então, gente, esse termo significativo é um termo também usado na estatística, tá? Assim como a gente falou a questão de corroborar, né, a hipótese, vocês também vão poder estar vendo esse significativo nos trabalhos que vocês vão ler, tá? Quando estiver analisando a estatística, além dos resultados de vocês, né, dos artigos que vocês vão estar lendo. Então, eu peguei a disciplina de histologia, coletei os dados, vi as notas e dentro das notas eu vi, né, coloquei na estatística ali, que os alunos da Santa Emília têm uma nota superior dos alunos da UFPB. Conclusão, então, os alunos da Santa Emília são melhores do que os da UFPB. E aí, qual é o problema com esta evidência? O que é que vocês acham? Se é que tem problema, tá certo? Essa coleta de dados, a forma que ela foi desenvolvida, ou vocês têm alguma sugestão? Eu acho que não devia comparar apenas uma disciplina, né? Se é para comparar a qualidade dos alunos, deveriam se comparar mais disciplinas, notas, enfim, mais coisas. Certo. Só um segundo. Então, gente, no momento que eu tenho apenas uma disciplina, né? Como que eu vou comparar um curso inteiro apenas com uma disciplina? Não tem sentido. Então, eu preciso ter mais parâmetros para avaliar. Ah, professora, mas e se eu pegasse... Então, as classificações na disciplina são a medida indireta do conhecimento do aluno. Oi? Quem foi que falou? Não? Pensei que alguém tinha falado. Então, se eu pegar o lugar agora de pegar uma disciplina, pegar mais de uma disciplina, pegar duas, seria relevante? Então, ainda não. Né? Acho que seria, sim. Se eu pegar a mesma disciplina com professores iguais, e aí? Vamos supor, eu tenho um professor na Santa Emília que também é o professor da UFPB. Acho que também não, porque pode ser metodologias diferentes. A metodologia da Santa Emília é uma e a da UFPB é outra. Além do público, gente. Então, vamos supor, eu que dou aula na Santa Emília, na turma da manhã e nas turmas da noite. Eu vejo diferença. Às vezes, em duas turmas da noite, a mesma disciplina, vamos supor, turma A e turma B, é a mesma turma, né? Só dividida em dois. Tem resultados diferentes, né? Imagine duas instituições diferentes. Querendo ou não, um é público, outro é privado. A gente sabe que tem diferença, sim, né, entre público e privado em alguns aspectos, como, por exemplo, o pessoal das instituições públicas, eles costumam ir mais atrás das coisas, diferente dos alunos das particulares que são acostumados a ter mais, vamos dizer assim, as coisas na mão. Tá? Então, são perspectivas que podem estar influenciando, certo? Então, mesmo que fosse o mesmo professor, mesmo assim ainda não seria um resultado 100%, tá? O ideal seria a gente ter o quê? O curso inteiro sendo avaliado. E aonde a gente tem isso? Vocês sabem? MEC? Quase.
É no MEC, mas não é essa palavra. Não sei. Já ouviram falar de ENAD? Sim, o ENAD. Então o que é o ENAD? É uma prova única para todo o país. Hoje, por exemplo, todo mundo de radiologia, todo mundo de biomedicina, que vai se formar naquele semestre ali, né? Então, todos aqueles formandos, eles vão fazer uma única prova. A mesma prova para todo mundo. Então, aquela prova seria o quê? Conhecimentos básicos que todo profissional daquele curso que está se formando deveria saber. Então, se você está fazendo uma prova onde você não aprendeu um curso, né, onde está saindo do curso e você não sabe praticamente nada, então é porque tem algo errado. Se for uma coisa pontual, porque lógico a gente sabe que tem alunos e alunos, né, então se for uma coisa pontual, um aluno se saiu muito ruim, né, um aluno tirou 0, é uma coisa. Agora, se a maioria dos alunos tiraram notas muito baixas, então, né, tem algo errado ali. O ENAD, hoje em dia, né, ele é feita essa prova. Eu fiz, tá, o ENAD. Quando eu fiz, você fazia quando ingressava e quando estava se formando, tá? Então, eu me formei primeiro em biologia na parte de bacharelado. E aí, eu poderia ter concluído os dois juntos, mas aí eu tinha que esperar mais 6 meses, eu não queria, tá? É que eu não queria ser professora, né? Olha onde eu estou. E gosto muito do que eu faço hoje. Então, na época eu não queria fazer licenciatura, mas aí, na verdade, eu queria primeiro terminar meu bacharel, terminei meu bacharelado e depois comecei a fazer a licenciatura. Aí, no primeiro semestre que eu entrei como licenciatura, eu caí para fazer a prova do ENAD como ingressante. Só que, na verdade, eu já tinha me formado, né? E aí, na época, era o quê? Comparava. Se você fez a prova ingressando e saiu e tem os mesmos conhecimentos ou evoluiu muito pouco, então sua formação está muito ruim, né? Hoje em dia é feito só com o pessoal que está saindo. E outra coisa, ele também não é 100%. Por quê? Então, lembrando, quando eu fiz, tinha o pessoal que queria fazer o boicote ao ENAD, o pessoal lá da Federal pegava, entrava, assinava o nome e entregava a prova em branco. Significa que ele não sabia de nada? Não, significa que ele estava fazendo um boicote, né? Mas a média ali do curso iria baixar. Então, para tentar contornar esse tipo de situação, tem um projeto que eles colocam agora a nota do ENAD no diploma do aluno. Então, quando eu fiz, está lá no meu diploma só o termo regular, significa que eu fiz, né? Que eu completei lá essa etapa. Já para vocês, né, vocês vão estar no diploma de vocês a nota do ENAD, que ou a que vocês tiraram, ou a que a turma anterior tirou, porque é a cada 3 anos. Tá? Então, se você estiver dentro desse intervalo de 3 anos, você vai carregar a nota no seu diploma daqueles colegas que fizeram a prova. Então, fica chato, né, você carregar no seu diploma a média ali da turma que seja uma nota baixa. Então, isso foi uma forma de tentar fazer com que todo mundo se dedicasse para chegar na prova ter um bom resultado. Então, gente, vejam que existem situações onde a gente precisa parar para pensar e refletir sobre como a gente deve coletar da melhor forma os dados para não ter resultados ambíguos. Diga, Milena, aí depois de sua fala a gente encerra. Professor, é só uma dúvida, porque a gente viu a euforia do pessoal para fazer a prova do ENAD no passado, mas eu não vi nada sobre o resultado. Você sabe dizer se... demora, não saiu. Não saiu não? Certo, obrigada. Nada. Então, gente, próxima aula, tá? A gente continua a partir daqui da parte de coleta de dados, tá? Desejo a todos uma excelente noite. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar agora, eu deixo ainda por mais alguns segundos aqui. Vocês têm alguma dúvida? Sim, pessoal? Eu não. Até o momento não. Da aula não, só queria saber como é que eu entro no e-mail para pegar os materiais. Eu vou mandar para você, Brenda. Tá bom, obrigada, professora. Mando para você ou para o e-mail da turma. Depois eu converso contigo no WhatsApp, tá bom? Tá bom. Para enviar o material para vocês de rádio. Então, gente,
Tenham uma excelente noite e sejam bem-vindos os alunos de radiologia à disciplina, tá? Espero que vocês possam conseguir assimilar, né, o que já foi dito. Vocês já tiveram acesso às aulas gravadas, então vou deixar essa aula gravada também. Tenham todos uma excelente semana, boa noite e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo, tchau, professor. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite, professora. Boa noite.